E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais uma questão de hidrologia. Sendo que nessa questão nós vamos precisar de utilizar o método de Thiessen, não sei se é assim que pronuncia, para a resolução do exercício. Bora ver? Olha, aqui nós temos essa questão que foi tirada da banca FGV, mas que talvez caia na sua prova de hidrologia na sua faculdade. Bora ver. O que a gente tem aqui? Nós temos uma figura que representa, que mostra uma bacia hidrográfica hipotética, onde os divisores topográficos são mostrados por linhas em negrito. Então, essas linhas aqui representam os divisores topográficos dessa bacia. E os poços pluviométricos estão localizados com estrelas. Então, essas aqui são os nossos poços pluviométricos. Ok, o que ele está querendo saber? As precipitações dos pontos A, B, C, D, E, F e G são dados. O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber a precipitação média sobre a bacia hipotética pelo método de Thiessen. Bora ver? Primeira coisa que é importante numa questão dessa é você saber que método é esse. Um livro que eu recomendo e eu utilizo como fonte todas as vezes em que eu vou estudar hidrologia é esse aqui. Esse livro eu acho ele muito bom, ele tem uma linguagem bastante clara e eu, não é fazendo propaganda, mas eu adquiri pela Amazon, tudo bem? Então vamos ver, Como é que funciona esse método? O método dos polígonos de Thiessen, que eu espero que seja assim que pronuncia, pressupõe que cada ponto de observação exerce influência em determinada área de abrangência, sendo que essa área é delimitada pelos polígonos de Thiessen. Após a localização dos pontos de monitoramento, os mesmos são interligados por segmentos de reta e em seguida são traçados mediatrizes. As alturas de chuva média ou equivalente é dada pela média ponderada das alturas pluviométricas dos postos considerados, sendo o peso de cada parcela a razão entre a área do polígono de influência dos postos e a área total da bacia. E aqui temos uma formulazinha. E nesse momento você tá chorando e falando, Launelli, eu não tenho a mínima ideia do que você falou. Eu não entendi bolhufas. Tá, calma. Você vai vamos fazer na prática que você vai entender. Mas basicamente é o seguinte. Nós vamos ter que... Nós vamos unir esses pontos de observação, que a gente vai fazer detalhadamente daqui a pouco. Vamos traçar mediatrizes a partir do ponto médio de cada uma dessas linhas que interligam. Depois de fazer isso, nós vamos traçar uma área de influência e depois fazer uma médiazinha ponderada para que a gente consiga encontrar qual que é a vazão média, qual que é a precipitação média dessa bacia. Falando em um português bonito e claro, basicamente, esse método é uma média ponderada. Se você não sabe nada sobre esse método, mas sabe, chega na hora da prova da sua faculdade ou do concurso que você vai fazer e você chegue lá na cabeça que esse método nada mais é do que uma média ponderada, você vai acertar a questão, tá bom? Mas vamos fazer isso com calma para que vocês consigam entender direitinho o que seria esse exercício. Vamos lá. Aqui, gente, nós temos os nossos postos de observação, que nessa figura estão representadas pelas letras de A a G. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer na hora da prova? Você vai unir esses postos de observação por linhas. Pronto, a gente fez essa união. Qual que é o próximo passo, Launelli? O próximo passo é fazer mediana. Traçar mediatrizes. Não sei se você lembra o que é uma mediatriz. Uma mediatriz é uma linha perpendicular que sai do ponto médio de uma reta. Então, aqui nós temos uma mediatriz. A gente tinha essa linha AD e eu tracei uma mediatriz aqui. Nós tínhamos a linha DC e eu tracei uma mediatriz aqui.
Nós tínhamos a linha DB, tracei uma mediatriz. Aqui nós tínhamos a linha CE, tracei a mediatriz. Nós tínhamos aqui essa interligação aqui, EG, tracei uma mediatriz. FG, tracei uma mediatriz. Então, eu passei uma mediatriz unindo todos os pontos que estão interligando esses pontos de observação, ok? Ok. Depois que eu tracei essas mediatrizes, o próximo passo, o que eu fiz? Eu copiei aqui o valor, eu coloquei aqui as áreas correspondentes a cada um desses quadradinhos. Como assim, Launelli? É o seguinte, cada quadradinho desse aqui, ele tem 10 por 10. Perfeito? Perfeito. Então, a área de cada quadrado desse é 100 metros quadrados. Perfeito? Perfeito. E quando a gente tem uma figura que não tem o quadradinho inteiro, é apenas metade desse quadradinho, a gente vai ter 50 metros quadrados. Tá, e daí? Por que eu preciso fazer isso da área? Porque a gente vai fazer uma média ponderada. A gente vai para a gente encontrar a vazão dessa bacia, a gente vai fazer uma média ponderada. E para fazer essa média ponderada, a gente vai ponderar essa vazão média utilizando como referência a área de influência de cada um desses postos de observação. Por isso é muito importante que você saiba qual que é a área de cada quadradinho desse. E do jeito que eu fiz aqui, ficou mais fácil de enxergar. Como assim? Nessa estação A, a gente tem qual seria a área de influência dessa estação aqui, que seria a estação A? Nós temos um quadradinho inteiro, outro quadradinho inteiro, 200. E nós temos metade de um quadradinho aqui, que é 50, e outra metade de um quadradinho, que é 50. Somando tudo, dá 300. Vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil, 300. Perfeito. Vamos agora para a estação D. A estação D, nós temos um quadradinho inteiro, outro quadradinho inteiro. Aqui nós temos metade de um quadradinho, metade de um quadradinho. Isso tudo aqui dá quanto? 300. Vamos para o próximo. Aqui na estação C, considerando esse método que a gente traçou as mediatrizes, a área de influência do C está aqui. E eu coloquei os quadradinhos que estão influenciados por C em azul claro. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos inteiros, 400. E nós temos duas metades de quadradinhos que vão ser 50 cada, que vai ser 500 no total. Então, aqui nós temos B, ali era C, né? Que vai ser a mesma coisa que B. Agora, a gente vai aqui em B, que vai ser o mesmo lance. A gente vai contar aqui a quantidade de quadradinhos inteiros, que tem 100 metros quadrados, 1, 2, 3, 4. E aqui as metades, que seria 50, 50. Somando isso tudo, 500. Finalmente, aqui, olha, nós vamos ter o E. O E, qual seria a área de influência dele? Aqui nós temos as partes inteiras, que valem 100 cada, as partes que estão pela metade, que vale 50. E esse aqui, que é metade da metade de um quadrado 10 por 10, que deu 25. Então, o E vai ter 100, 100, 100, 100, 300 e 50 mais 25, 75. 375. Aqui em F, que é simétrico, nós vamos ter o mesmo valor. E, finalmente, em G, nós vamos ter uma área de influência de 50 metros quadrados. Então, basicamente, o que a gente fez até aqui, Launelli? Olha, basicamente, o que a gente fez foi unir as linhas que unem uma estação à outra. Após unir essas linhas, nós traçamos a mediatriz, sendo que cada mediatriz dessa saiu do ponto médio de cada uma dessas linhas. Feito isso, nós encontramos depois as áreas de influência de cada uma dessas estações. E agora, finalmente, nós vamos fazer uma média ponderada, né? A média ponderada nós aprendemos lá no ensino médio, mas aqui a gente sempre parte do pressuposto que vocês não lembram da matéria do ensino médio. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, quais são os valores que serão ponderados? Em A, nós temos aqui 28 milímetros de chuva. Esses 28 milímetros
tem uma área ponderada de 300. Nós vamos ter aqui 62 milímetros de chuva em B, 62 milímetros de chuva em B. Nós vamos ter... Vou só colocar aqui todas de cores diferentes, só para ficar mais claro, tá bom? Eu vou só trocar as cores de todas aqui, só de forma aleatória, para que assim, ao final, acho que vai ficar mais claro. Então... Deixa eu ver que cor. Tá, aqui, pronto. Coloquei cada um de cor, então acho que agora vai ficar mais claro na hora de explicar. Só pra gente conseguir tentar ser um pouco mais didático, né? Então, nós temos aqui todas as estações, então vamos aqui. Estação A tem uma precipitação de 28 milímetros. Qual que é a área da estação A? 300. Estação B tem uma área de 62 milímetros. E qual tem uma precipitação de 62 milímetros. E qual a área da estação B? 500. Estação C, precipitação de 28. Qual que é a área da estação C? 500. Estação D tem uma precipitação de 45 milímetros. E qual que é a área dela? 300. Estação E tem uma precipitação de 60 em uma área de 375. Estação F tem uma precipitação de 50 em uma área de 375. Estação G tem uma precipitação de... aqui eu troquei. Essa estação aqui, ela vai ter uma precipitação de 45 em uma área de 50, tá bom? Então, aqui nós temos todas as precipitações. O que a gente vai colocar aqui embaixo? A gente vai dividir isso aqui tudo pelo somatório das áreas. Vai ser 300 mais 500 mais 500, mais 300, mais 375, mais 375, mais 50. Tudo bem? Então, basicamente isso. A gente ponderou cada uma dessas precipitações e sendo que o peso que a gente deu nessa média ponderada foi a área de cada uma delas. E fazendo essa conta, e é importante que você tente fazer essa conta em casa, fazendo essas continhas, aprenda como é que você faz conta rápida, você vai encontrar que a precipitação dessa bacia vai ser 46 milímetros, tá bom? Então, olha, aqui, é claro, a questão ficou um pouco maior, porque quando a gente vai fazer uma questão e tentar ser um pouco mais didática, a gente leva um pouco mais de tempo para fazer, mas, obviamente, essa não é uma questão tão fácil na hora de uma prova de concurso, já que você não pode utilizar calculadora, tudo bem? Mas era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.